pronto, hoje, né, continuamos com o curso de Comunicação Científica, agora é a Comunicação Científica 2, e esta aula será dada pelo professor Felizardo. O professor Felizardo é docente universitário e também membro do Portal Pensador. Então, prestemos toda a devida atenção para então esta aula que será dada pelo professor. Neuza, muito obrigado, Neuza. Eu espero sinceramente que o Dr. Maier consiga resolver o seu problema do som, que nos consiga escutar e que consiga ainda há tempo participar. Contamos com isso. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos os que acabaram de entrar há pouco tempo e avisar que no chat vão ser sempre colocadas algumas informações. Por exemplo, a lista de presença vai ser constantemente postada aqui no chat, então, por favor, preencham a lista de presenças, não só porque vai ajudar a fazerem a solicitação dos vossos certificados, mas também porque vai ser importante para nós conseguirmos saber quem participou e, em função disso, também conseguirmos continuar essa comunicação. No chat também vai ser colocado o link da nossa comunidade Pensador, que é um grupo do WhatsApp, em que nós pretendemos garantir essa contínua interação com todas as pessoas que têm interesse em ser pesquisadores, em fazer pesquisa, em se aprofundar em relação à pesquisa, em compreender um pouco melhor o que nós fazemos e, se calhar, então, também em colaborar conosco. Então, fiquem também atentos ao chat. Dr. Jorge, Dr. Maier tentou outra vez agora entrar. Espero que agora consiga nos ouvir, doutor. Bom, eu vou então passar para hoje. Então, nós hoje vamos falar sobre comunicação científica. A ideia é não somente falar, outra vez, questões teóricas, mas é tentar mostrar um bocadinho, alguns exemplos, vamos assim dizer, alguma tentativa de simulação de como seria. Só lembrando muito rapidamente o que nós já falamos a respeito de comunicação científica, e eu acho que agora já podemos, inclusive, fazer uma diferenciação entre um e outro. Aprendemos que comunicação científica é quando cientistas falam com outros cientistas. Isso aprendemos na semana passada. E aprendemos que divulgação científica é quando cientistas falam com não cientistas. Então, no exercício que fizemos ontem, no encontro de ontem, o Gilberto tentou mostrar-nos como seria a preparação de uma ação de divulgação científica. E hoje eu vou mostrar como poderia ser a preparação de uma ação de comunicação científica, porque ela não deve acontecer de qualquer forma. Há um processo mínimo que deve ser levado em conta para que nós consigamos, de facto, garantir que a nossa ação de comunicação científica ela atinja o seu propósito, vamos dizer assim. Aliás, qualquer conversa, tanto uma comunicação é antes de tudo uma conversa, qualquer conversa só atinge o seu objetivo quando eu consigo fazer-me compreender por aquelas pessoas que são, na verdade, o alvo da minha informação. Então, nesse sentido, pode parecer, como eu vou conversar com outros cientistas, eu não preciso de fazer muito esforço, mas isso é um engano. Apesar de que eu vou conversar com outros cientistas, eu preciso de fazer um pequeno esforço de preparar minimamente o que eu vou utilizar para facilitar justamente esse processo de comunicação. Nós não vamos falar especificamente, por exemplo, de um artigo, porque vamos ter uma sessão para falar sobre isso. Nós vamos falar do espaço de comunicação. Então, nós hoje vamos falar sobre a preparação de um espaço de comunicação, ou, se quisermos, de um veículo de comunicação científica. Vocês vão se lembrar que na semana passada falamos, por exemplo, dos eventos, dos repositórios, dos periódicos científicos. Então, vamos escolher um e vamos tentar fazer esse exercício juntos. Já para começar, para início de conversa, a tela que aparece agora é uma tela que tem como título Top. Espero que vocês estejam a ver, ok? Se não estiverem a ver, manifestem. Então, já para começar, nós hoje vamos apresentar a nossa comunicação, a nossa conversa, a partir de 3 tópicos. Já agora eu peço-vos desculpas, a minha voz vocês já devem ter percebido que está um pouco afônica. Eu não acordei assim, mas parece que ao longo do dia ela foi ficando assim. Mas pronto. Então, o primeiro tópico sobre o qual nós vamos falar é o que fazer. E é um pouco na senda do que já foi discutido ontem. Eu preciso de decidir o que eu quero fazer. Bom, primeiro, eu vou fazer divulgação ou vou fazer comunicação? Eu vou fazer comunicação, perfeito. Então, dentre as várias opções de comunicação, qual delas eu quero fazer? Eu quero me dedicar a qual das formas de comunicação científica? Então, esse é o primeiro tópico. Daqui a pouco já vamos discutir um pouco mais isso. O segundo tópico é como fazer essa comunicação. Aí estamos a falar das estratégias. Quais são as estratégias que eu tenho que utilizar, ou pelo menos que eu tenho que considerar, já tendo feito a escolha da minha via de comunicação científica, quais são as estratégias que eu vou utilizar para preparar essa comunicação científica. E por fim,
que ferramentas? Vocês vão reparar que existem muitas ferramentas e algumas delas, se calhar, vocês até conhecem. Eu vou apresentar pouquíssimas, algumas, porque na verdade o exercício que nós vamos fazer vai ser baseado nessa ferramenta e vamos discutir um bocadinho de que forma nós podemos transformar essas ferramentas em um instrumento fácil de fácil uso. Ou seja, um instrumento que não precisa de ser uma pessoa altamente experimentada para utilizar, mas qualquer um de nós que faça ciência e que queira fazer uma ação de comunicação possa fazer usando estas pequenas ferramentas. Assim sendo, vamos começar sobre o tópico o que fazer. Lembrem-se, quando falamos de comunicação científica, nós dissemos que os cientistas podem falar com outros cientistas, em primeiro lugar, dentro de espaços específicos chamados de eventos científicos. E aí nós podemos, inclusive, chamá-los eles de eventos científicos, eventos sem traço acadêmicos ou eventos acadêmicos, porque a atividade que se desenvolve dentro desse espaço é uma atividade eminentemente acadêmica e científica. No que diz respeito aos eventos, bom, nós temos uma variedade muito grande de eventos. Nós temos, por exemplo, as conferências, nós temos, por exemplo, os seminários. As nossas instituições há muitos anos realizam, por exemplo, jornadas científicas. Eu tive o privilégio de fazer a minha licenciatura no ISTE do Huila e eu lembro que na época em que eu lá estava a estudar, eu terminei por volta de 2006, então já sou um pouco mais velho, para os mais novos que estão aqui na sala. E naquela altura tínhamos tanto as jornadas científicas da instituição, que eram, na verdade, momentos em que os professores apresentavam as suas comunicações dos seus trabalhos, quanto as jornadas científicas estudantis. Então, nós tínhamos à época, né, essa característica, a instituição tinha à época essa característica de que preferiu criar um espaço de treinamento, vamos assim chamá-lo, para que os alunos pudessem começar a fazer esse exercício de comunicação científica em uma jornada científica, sem a carga que é estar numa jornada científica ao lado do seu professor orientador, por exemplo. Não que isso fosse proibido, mas era uma maneira de treinar os alunos, fazer com que eles pudessem, aos poucos, depois, fazer essa transição para uma outra jornada científica que era um pouco mais, vamos chamar assim, heavy league, né? Mais pesada. Então, as jornadas científicas são uma forma muito interessante de realizar comunicação, de fazer comunicação científica. Elas são relativamente mais simples, por exemplo, do que as conferências e os congressos. Exigem uma logística muito menor. Normalmente, o tempo de duração da jornada pode ser também muito menor. Ela não precisa de ser, por exemplo, de âmbito muito especializada quanto são, por exemplo, as conferências e os seminários. Então, essas são algumas vantagens de escolher, por exemplo, eventos científicos, ok? E hoje em dia, considerando todas essas vantagens com o uso das tecnologias, o que é que acabou por acontecer? Nós podemos fazer, por exemplo, eventos como esse que estamos a fazer agora, que é um evento online, em que cada um de nós está sentadinho na sua casa, quer dizer, cada um de nós, pelo menos a maior parte de nós, pelo que eu vi, está sentadinho na sua casa, no seu sofá, alguns na sua cama, e ao mesmo tempo pode participar. Pode assistir, pode opinar, pode reagir, pode colocar coisas. Então, a tecnologia, a utilização da tecnologia hoje, sobretudo a forma como nós a usamos, que nos permite realizar esses encontros online, tem permitido que se torne muito mais fácil a realização, por exemplo, de comunicações científicas dentro de eventos científicos. E é interessante pensar que um dos produtos dos eventos científicos hoje, além das atas, que as atas são um produto antigo, ok? Além das atas, temos como produto as gravações. Nós aqui estamos, por exemplo, a conversar, todos estamos a fazer esses nossos encontros hoje, e uma das coisas que nós vamos fazer no final do encontro é justamente pegar todo esse material de vídeo, portanto, não só os PowerPoints já estão a ser enviados, né? Mas o material de vídeo, nós também depois vamos disponibilizar dentro de uma plataforma específica, para que cada uma das pessoas que fez previamente a sua inscrição tenha acesso. Então, esse é um produto que antes nós não imaginávamos possível, perdão. Por exemplo, quando se trata de uma comunicação científica feita dentro do evento, mas hoje já podemos pensar nisso. Uma outra forma de comunicação sobre a qual também temos que pensar é livros. Eu também posso me perguntar, eu quero fazer a minha comunicação científica em um livro. Eu quero apresentar o que eu investiguei em um livro. E os livros, aí é muito interessante também nós pensarmos que existem duas características em relação aos livros que são muito importantes. A primeira delas diz respeito ao facto de que nem todo livro acadêmico é necessariamente um livro científico. Por quê? Porque muitas vezes os livros acadêmicos podem ser, na verdade, resultado apenas de um exercício prático dentro da academia, portanto, é um livro que é preparado especificamente para acompanhar uma determinada, vamos assim dizer, uma determinada cadeira, um determinado
curso, mas que não é resultado de pesquisa científica propriamente dita, assim, diretamente, ok? Então, e já do outro lado, o livro científico, ele normalmente é resultado, é um produto direto de uma investigação científica. Então, a investigação poderia resultar num livro, poderia resultar num artigo científico. Então, neste sentido, nós, inclusive, poderíamos colocar aqui também, ao lado do livro, artigos científicos, como mais uma outra forma de comunicação, tá? Mas pronto, estamos a falar então dessas grandes possibilidades. Outra possibilidade de o que fazer, nós também podemos fazer a comunicação científica por meio dos trabalhos acadêmicos ligados, por exemplo, àquela atividade que se faz para a obtenção de um grau acadêmico. Então, nós podemos fazer uma comunicação científica por meio de um trabalho de fim de curso, ou um trabalho de conclusão de curso. Quando fazemos uma dissertação, também é um exercício de comunicação científica, e a tese também é um exercício de comunicação científica. Ao lado, temos também os repositórios institucionais, normalmente. Aqui, só para partilhar convosco, já fiz essa partilha em uma outra circunstância. O Ministério tem um projeto em curso, que é o projeto de criação de um repositório institucional nacional, e o objetivo desse repositório é justamente permitir que a comunicação científica dos cientistas angolanos possam ser aí depositadas. Então, o repositório é outra via de fazer comunicação científica. E ao lado do repositório temos também os portais de periódicos, como por exemplo o Portal Pensador, que se torna nesse receptáculo, vamos assim chamar, de revistas científicas, e as revistas científicas são elas mesmas o receptáculo dos artigos científicos. Então, os portais periódicos são importantes instrumentos de comunicação científica. E, por fim, os periódicos, como eu disse, que estão dentro dos portais. Então, a pergunta que nós temos que fazer, e aí eu vou devolver essa pergunta para vocês, olhando para essas opções que temos de possibilidades de realização de ação científica, qual vocês acham? Eu, por acaso, preparei uma, mas eu vou arriscar para ver se vai coincidir com o que eu preparei. Qual vocês gostariam de experimentar, preparar? Temos a opção dos livros, temos a opção dos eventos, e aí os eventos são uma coisa muito diversa, ok? Desde conferências a congressos, seminários, workshops e mesas redondas. Temos os trabalhos acadêmicos, e aí vocês compreendam que os trabalhos acadêmicos, eles dizem muito respeito à conclusão de um ciclo, tá? Temos os próprios periódicos, né? E ainda os repositórios dos portais de periódicos. Claro que essas ações, se nós escolhermos as ações, cada uma dessas ações tem o seu nível de complexidade, ok? Elas não têm o mesmo nível de complexidade. Só para dar um exemplo. A preparação de um repositório tem um nível de complexidade muito maior do que a preparação, por exemplo, de um livro ou de um evento científico. A preparação de um livro tem uma complexidade muito maior do que a preparação, por exemplo, de um artigo. A preparação de um portal de periódicos tem uma complexidade muito maior do que a preparação de apenas um periódico. Então, só para termos uma ideia. E aí eu atiro-vos de novo a bola. Qual tipo de comunicação, de espaço de comunicação nós vamos usar? Ou melhor, qual tipo de alternativa de comunicação nós vamos usar? Vocês acham que podemos usar? Podem ser várias. Depois a gente, vamos assim dizer, pode ser triangulação. Ninguém se arrisca? Bem rápido assim, um chute rápido. Liguem o microfone e falem, por favor, fiquem à vontade, porque se ninguém falar eu vou escolher. Como estamos numa sessão online, quando se fica muito tempo em silêncio, a conversa perde a graça. Alguém pôs uma mensagem no chat. Deixa-me ver aqui o que é que está no chat. Eu vou ter que sair, olhar aqui no chat. Ok. Eventos. Aqui o Pedro Lamborne sugere-nos eventos e trabalhos acadêmicos. Ok. Mais alguma sugestão? Vamos lá. 1, 2, 3. Nenhuma sugestão. Artigos. Eventos também, ok? Mais uma. Já temos duas pessoas que sugerem eventos. Portanto, o Pedro e a Nadão sugerem eventos, Antônio sugere artigos. Vamos ficar com eventos que teve mais votações. Os que se calaram é porque consentiram, é assim que costuma-se dizer, não é? Então vamos pegar o exemplo de eventos. E lembram-se que ontem, ao trabalharmos com o Gilberto, ele apresentou-nos uma matriz, que é a matriz dos 5W 2 e do 2H. Lembram-se disso, né? Aqui tentamos colocar apenas a tradução, que é o que mais nos interessava. Então, essa matriz, ela tem um conjunto de campos que nos ajudam um pouco a responder ao que nós pretendemos. Então, no fundo, já respondemos lá atrás que nós queremos um evento. Então, aqui, sobre qual ação, eu vou inclusive substituir convosco para vocês conseguirem ver. Deixa-me só ver um minutinho. Eu espero que vocês estejam a ver o que eu estou a mudar. Eu estou a substituir o texto que está ali pelas novas opções. Então vamos lá. Qual é a ação? Portanto, qual é a ação? A atividade a desenvolver. Eu vou colocar evento. Vocês conseguem ver o que eu estou a escrever? Alguém liga o microfone e diga sim ou não, por favor. Sim, conseguimos. Muito bem. Depois, por que nós queremos realizar um evento? Alguém pode arriscar uma justificativa bem rápida e bem simples? Por que um evento e não um livro, por exemplo?
Sei lá, eu diria que o evento se acalhar muita liberdade, ou há mais liberdade de expressão quanto aos participantes. Ok, eu vou pôr assim, maior liberdade de participação. Aí no evento coamos menos as pessoas. Como é que vai ser esse evento? Podemos pensar sobre se queremos que esse evento seja, por exemplo, físico, online, híbrido. O que é que vocês acham? Híbrido. Ficaria Oh, híbrido, perfeito, muito obrigado. Quem vai participar? Só estudantes, como acontecia, por exemplo, aquele exemplo que eu vos dei das jornadas científicas, estudantes e professores, toda a comunidade acadêmica, público em geral, o que é que vocês acham? em primeira instância, ficaria com professores e estudantes. Professores. É só uma curiosidade que eu acho que nem todo mundo tem familiaridade com a linguagem que hoje se usa na universidade. Nós, na universidade, quando estamos a falar de professores, estamos a falar de uma categoria muito específica dos professores. Normalmente, quando se entra para a universidade, se entra como docente. Vocês às vezes vão ver essas discussões no Facebook. O teu colega que dá aulas na universidade, ele começa normalmente como docente. Porque para ser professor, ele precisa ir para uma categoria que é a categoria dos professores. E aí a categoria dos professores tem auxiliar, associado, catedrático. A categoria dos docentes tem o assistente estagiário e o assistente, ok? Então é só uma curiosidade, só para aqueles que hoje são estudantes universitários e têm vontade de entrar para a universidade um dia. Quanto tempo, aliás, perdão, quando é que queremos realizar? Podemos imaginar um mês. Em que mês queremos realizar esse evento? Janeiro, fevereiro, março? Abril. Ok, abril. Abril. Esse é um exercício livre, não se preocupem em fazer muitas contas, ok? Em que cidade vamos fazer esse evento? Dissemos que o evento é híbrido, então tem que ter uma sede física, né? Em que cidade? Que província? Bengo é. Creio que estamos todos em Luanda, não sei se estou errada. Então, temos só do Não, Bengo. tem Bengo, tem Huila, tem Huila, Mas ficamos com Luanda. mas sempre Luanda, parece que Luanda é a única província de Angola. Eu vou sugerir o Ige. Ok. E depois, quanto custa o evento? Bom, é difícil estabelecer já o custo, né? Porque depende de um conjunto de outras coisas que nós precisaríamos de usar. Mas só para vocês terem uma ideia, se é um evento, nós teríamos custos como, por exemplo, bom, teríamos o que pensar o custo da internet. Temos banda larga na nossa instituição ou não temos? Não, vamos ter que usar modem, por exemplo, net casa. Ok, quanto é que custa o carregamento do modem? Custa 12.000 kwanzas. Vamos usar o modem, quantos modems por quantos dias? Vamos usar, por exemplo, sei lá, 2 modems por 4 dias. Então é 12 vezes 2, 24, vezes 4. Aí a minha matemática já não vai tão longe. 24 vezes 4. Alguém ajuda a fazer a conta rápida? Eu acho que dá 92. Pronto. Então, só para o modem, nós precisaríamos de aproximadamente 92.000 kwanzas. Ok, esse é um custo. Ou vamos ter camisolas, por exemplo, ou não. Vamos ter t-shirts, né, de publicidade, do protocolo, etc. Vamos, quantas t-shirts? Vamos ter, por exemplo, sei lá, 30 t-shirts para a organização. Cada uma quanto custa? 3.000 kwanzas, ok? Então, é mais ou menos esse o exercício que temos que fazer para podermos saber o custo, ok? E aí, no final, vamos ter um custo. Eu vou pôr aqui uma estimativa, tá? 300.000 kwanzas, mas pode ser mais, pode ser menos. Como estou é um exercício, ok? Ok. E eu vou pedir que a gente faça um recuo muito rápido para o evento. Esse evento, o que é que vai ser? É um evento. Já vimos que o evento pode ser uma conferência, pode ser uma jornada, pode ser um workshop, pode ser um simpósio e por aí fora. Então, só para termos uma ideia. Simpósios, workshops são curtíssimos, normalmente são um dia, por exemplo. Jornadas são um pouco mais longos, até 2 dias mais ou menos. Congressos e conferências são os mais longos de todos, podem durar até uma semana. Um congresso, uma conferência, pode durar até uma semana. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós falamos em 4 dias, então se calhar estamos a falar em uma conferência. Querem arriscar um nome para essa conferência? Conferência do quê? Conferência de... Ninguém arrisca um nome para essa conferência? Tem aqui alguém da área de educação? Conferência de Educação. Educação pré-escolar. Então vamos lá ver. Conferência, se calhar, Conferência Nacional de Educação Pré-Escolar. Estamos apenas a dar exemplos, ok? Podia ser outra coisa. Então, reparem que é isto aqui que parece uma simples tabela. Ela parece uma simples tabela. É nada mais do que uma ferramenta de programação de organização da comunicação científica. Então, o nome dela é esse, é matriz 5W2H. Então, este seria um instrumento que vocês poderiam utilizar depois de terem... Sim, por favor, eu sinto que alguém está a tentar falar. Alguém está a tentar falar, é só ligar o microfone, por favor, tenha bondade. Senão, eu vou continuar a falar. Quando conseguir ligar o microfone, eu vou parar, ok? Eu ouvi uma vozinha. E quem quiser se manifestar, também fique à vontade. Não precisam de esperar que eu peça que vocês falem. Quem não tiver coragem de falar ou tiver com a voz afônica, mais afônica do que a minha, por exemplo, pode jogar a mensagem no chat. Depois eu olho lá no chat.
Pronto. Então, como eu ia dizendo, essa matriz, na verdade, ela é uma ferramenta de planificação que nos ajuda justamente a pensar, uma ferramenta que nos ajuda a organizar o evento. Então, nós, primeiro, vamos decidir o que é que nós queremos, qual é o tipo de comunicação que queremos fazer, depois vamos usar essa ferramenta. Mas a coisa não termina ali, ok? Senão seria fácil demais também, né? Então, eu vou aumentar o tamanho da tela para passar para o próximo slide da nossa conversa, que é esta aqui. Como fazer? Esse como fazer diz respeito a ferramentas, e aí eu trago dois níveis, vamos assim dizer, desse como fazer. No primeiro nível, é justamente aquilo que começamos lá atrás, a planificação. Eu começo a planificação por aquela pequena tabela bem simples, que vai me dar os elementos principais para a ação de comunicação científica que eu quero fazer. Então, eu já iniciei, eu não fiz ainda, eu iniciei o processo de planificação. Vocês vão ver que a planificação tem muito mais elementos. Eu preciso, ao fazer essa planificação, eu preciso de pensar sobre dois elementos essenciais: os recursos humanos que eu tenho disponíveis e os recursos técnicos. Então, quando eu vou voltar para esse slide anterior e reparem, nós fizemos aqui esse arranjo e aí temos que nos perguntar. Nós dissemos que queremos ter um evento híbrido, certo? A pergunta é, eu tenho na minha equipa, e aí vamos para o slide dos recursos humanos, eu tenho na minha equipe pessoas com capacidade para ajudarem a garantir o funcionamento de um evento online? Eu tenho na minha equipa pessoas que vão ajudar, por exemplo, a ter uma plataforma de transmissão, que vão conseguir fazer esse controle dessa plataforma. Eu vou ter pessoas que vão resolver todos os problemas técnicos que podem surgir quando nós estivermos a fazer a atividade. Eu tenho pessoas, por exemplo, que se for preciso fazer programação de alguma coisita, eles têm essa capacidade. Então, reparem que essa ferramenta anterior, ela nos obriga a fazer outras reflexões da ferramenta seguinte. Outra, ainda sobre os recursos humanos. Qual é o tamanho da minha equipa? A minha equipa vai conseguir dar conta de um evento. Nós aqui não tínhamos colocado, inclusive, quanto tempo dura, mas falamos mais ou menos de 4 dias, né? A minha equipa vai conseguir dar conta de trabalhar durante 4 dias para garantir essas condições todas para a realização desse evento. Eu só estou a falar da parte tecnológica, mas depois podemos falar da parte logística. Eu vou precisar de um conjunto de outras coisas. A minha equipe vai ter condições para ajudar a organizar isso, essas outras coisas. Então, reparem que quando eu estou a fazer essa conversa sobre recursos humanos, obrigatoriamente isso me faz também cair sobre os recursos técnicos. A minha equipa tem capacidade técnica para sustentar um evento. Essa capacidade técnica diz respeito a quê? Diz respeito ao que eles sabem fazer, ok? Então, não é porque eles precisam de ser engenheiros informáticos. Eles até podem não ser engenheiros informáticos. Nós tivemos uma experiência na minha faculdade, a faculdade em que eu dou aulas. Fizemos uma conferência em formato híbrido durante a pandemia. Nenhum de nós tinha experiência disso. Só tínhamos na instituição apenas 2 engenheiros informáticos. E o que tivemos que fazer foi recrutar outros colegas que não eram engenheiros, mas que tinham algum interesse pela informática. Fizemos um treinamento rápido desses colegas e depois dissemos, vamos nos jogar agora no Rio. E fizemos o evento. Os problemas que surgiam enquanto o evento acontecia, os engenheiros informáticos ajudavam a resolver e os outros, às vezes, descobriam as soluções por conta própria. Então, a ideia de que nós precisamos de ter e conhecer a forma como vamos usar os nossos recursos humanos interliga-se com a ideia de que os nossos recursos humanos devem estar sintonizados com os nossos recursos técnicos disponíveis. O que é que isso quer dizer? Não significa que eu tenho que comprar tecnologia de ponta, mas significa que aquela tecnologia que eu tenho tem que ser suficiente para fazermos aquilo que nós estamos a dizer que queremos fazer. Ou seja, um evento híbrido que dure por aí 2, 4 dias. Até aqui, estamos entendidos ou alguém quer colocar alguma pergunta? Tudo bem. Perfeito, muito obrigado, doutora. Como eu disse, eram 2 níveis para pensar nessa questão das ferramentas, do como fazer. E aí, este é o outro. Então, lá atrás, fazemos alguns questionamentos sobre a parte da planificação, recursos humanos e recursos técnicos. E aqui entramos para uma outra parte. Ela só parece um pouco complexa porque o esquema dá essa impressão, mas ele é muito simples. Ele é muito simples. Então, na verdade, nós podemos começar aqui no diagnóstico. Aquelas perguntas que eu fiz lá atrás são, na verdade, um diagnóstico. Eu estou a me perguntar sobre o que eu preciso para fazer aquela ação que eu disse que eu quero fazer. O que é que eu preciso em termos de recursos, o que é que eu preciso em termos de pessoal, o que é que eu preciso em termos de outras coisas mais. Depois, eu tenho que pensar sobre como é que vai ser a divisão das tarefas que eu tenho previstas e vão estar previstas aonde? Vão estar previstas no nosso cronograma. Que eu tenho previstas para realizar antes, durante e após a ação de comunicação científica. E uma coisa que nós não gostamos muito de fazer nas nossas instituições, e aí eu falo um pouco fazendo uma espécie de meia-culpa. Nós realizamos os eventos e normalmente não fazemos avaliação. Tipo de
olharmos para o que aconteceu e pensarmos criticamente sobre todas aquelas coisas. E muitas vezes também esquecemos de pedir que se faça uma avaliação externa, ou seja, uma avaliação de quem participou do evento. A avaliação ajuda no diagnóstico que se vai fazer, por exemplo, da segunda edição do evento. Então, aquela nossa conferência de educação pré-escolar, depois, quando formos realizar a segunda edição da conferência de educação pré-escolar, vai nos servir para fazer um diagnóstico um pouco melhor do que a primeira vez, a avaliação que foi feita da edição anterior. Então, o cronograma, nesse sentido, vai ser o instrumento principal, ou a ferramenta principal, logo a seguir, aquela ferramenta lá atrás, essa aqui atrás. Logo a seguir a essa ferramenta, a outra ferramenta importantíssima é o cronograma. Mas antes de eu vos mostrar, antes de nós entrarmos para o cronograma, eu quero mostrar-vos uma outra coisa. Reparem que aqui em tarefas e responsabilidades, entre parênteses, tem RACI. O RACI, na verdade, é uma outra matriz que é uma ferramenta de planejamento. De novo, eu vou mostrar de uma forma que vai vos parecer muito difícil, mas quando formos para o cronograma, vocês vão ver que tudo aquilo que eu estou a dizer é fácil. O que é importante? É nós entendermos a lógica da construção de cada uma dessas ferramentas para conseguirmos usá-las bem. O que é o RACI? O RACI é uma ferramenta que ela ajuda a distribuir as tarefas e as responsabilidades que vão ser realizadas no âmbito deste cronograma. As pessoas que já têm muita familiaridade com RACI, eles vão direto para o RACI, que é esta imagem que vocês veem aqui. É uma tabela, essa aqui eu coloquei uma tabela resumo, ok? Para ficar fácil. Vocês reparem, em cima temos os papéis. Então, por exemplo, nós temos o patrocinador, depois temos aqui nome e funções das pessoas e as várias ações. Como é que funciona isso? Nós temos na primeira linha, na primeira linha verde, temos fase ou atividade. O que é que isso quer dizer? Dentro da ação de comunicação, nós temos várias atividades. De novo, não fiquem aflitos, porque quando entrarmos para o cronograma, vocês vão entender melhor tudo isso que eu estou a mostrar aqui, ok? Mas vocês, na verdade, não precisam de usar ela, vocês vão trabalhar em cima do cronograma, e nós aqui vamos tentar fazer um exercício em cima do cronograma. Então, vejam que a matriz RACI, ela tem a linha da fase, o que é essa fase? É a atividade especificamente. Então, eu vos perguntaria, qual é a primeira atividade que vocês realizariam para organizar um evento? E eu vou pedir que vocês não respondam, porque a resposta a isso vai ser dada daqui a bocadinho. Mas se alguém quiser responder, também pode arriscar. Agora que eu já disse que eu vou pedir que não respondam, acho que ajudei a vos inibir. Então, qual é a primeira ação? Vamos imaginar que a primeira ação seja pensar num nome. Então, aqui nós escreveríamos pensar num nome. Por exemplo, ok? E depois, aqui embaixo, nós temos aquilo que chamamos de entregável. O que é um entregável? O entregável é o resultado da ação. Eu vou dar um exemplo. Sempre que nós terminamos um curso, vocês recebem alguns dias depois o PowerPoint daquele curso. O PowerPoint do curso é um dos entregáveis. Quer dizer, o entregável é o produto. A matriz RACI serve para nos dizer qual é a ação, qual é o entregável dessa ação e quem tem a responsabilidade de entregar essa ação. É por isso que vocês veem aqui a segunda tabela. Então, como vocês veem aqui na parte de baixo, tem uma espécie de legenda que diz R diz respeito ao responsável, A, a autoridade, C, consultado e informado. Então, essa é a forma complexa da matriz RACI. Daqui a nada nós vamos ver a forma simples, ok? Então, não se preocupem muito. O cronograma. O cronograma é o principal instrumento de preparação de uma ação de comunicação. Como dissemos lá atrás, tem que ter uma tarefa no cronograma e essa tarefa vai ser distribuída para alguém ou para um grupo de pessoas. Essa tarefa tem que ser executada num determinado período de tempo. E essa tarefa tem que ser acompanhada para nós sabermos em que situação está essa tarefa. Eu agora vou abrir um outro exemplo do cronograma. Aqui no cronograma, vocês conseguem ver a tabela do cronograma? O quadro do cronograma, conseguem ver? Alguém ligue o microfone só para dizer se sim ou não, por favor. Conseguimos sim. Muito obrigado. Então, reparem que aqui no cronograma, o que é que nós temos? Nós temos, de um lado, o conjunto de atividades, e esse é um evento, esse evento que nós chamamos de Conferência Internacional de Educação Pré-Escolar. Como ele é um evento desenvolvido dentro de uma instituição, então a primeira ação que nós definimos aqui é a criação de uma comissão de organização. Essa comissão de organização é que vai ser responsável depois por exemplo, lá à frente, no ponto 4, criar o termo de referência. E aqui, no caso, nós temos que fazer temos que mudar. Aqui está diretor, mas não é o diretor. A comissão de organização. Então, a primeira coluna são as atividades, ou as tarefas. A segunda coluna, quem deve executar essas tarefas. A terceira coluna é a situação. O que é isso de situação? Em que fase está essa tarefa? Já foi concluída? Não foi concluída? E depois, quando está prevista a conclusão, a entrega dessa tarefa? Vamos voltar
para o slide anterior. Então, reparem aqui nesse slide anterior. O cronograma, ele vai estabelecer as tarefas, quem é responsável pelas tarefas, o período e a situação. A matriz RACE vai nos permitir saber quais são as tarefas e quem é o responsável por cada uma das tarefas. Quando nós estivermos a trabalhar, nós não precisamos de usar essa matriz porque, no fundo, este cronograma reflete a matriz. Alguém pode perguntar, por que aqui embaixo está verde e vermelho? Porque nós poderíamos tanto usar texto, como fizemos aqui, nós escrevemos tarefa concluída, quanto poderíamos usar cores. Se a tarefa foi concluída, em vez de escrevermos concluída, nós podemos optar por colocar aqui uma cor verde para indicar que essa tarefa foi de facto concluída. Se ela não foi concluída, podemos pôr um não. Se ela está em andamento, podemos pôr um amarelo, etc, etc. Bom, então, este é o exemplo do cronograma. Eu vou abrir agora um outro documento para tentarmos brincar um bocado juntos com essa história do cronograma. Então, este é um cronograma para um evento científico e vocês veem que aqui nós vamos ter 34 tarefas para esse evento. Ele tem ações anteriores ao evento, tem ações nas vésperas do evento e durante o evento e tem as ações pós-evento. As ações pós-evento, reunião de balanços, por exemplo, acompanhamento do processo de emissão de certificados, isso é uma ação pós-evento, tipo, ver que há problemas, todo mundo recebeu o certificado, tem alguma reclamação, por exemplo, edição e publicação das atas ou anais do Congresso, envio dos e-mails de agradecimento, compartilhamento de relatórios com parceiros e patrocinadores. Então, o exercício que eu quero que façamos juntos, eu peço que vocês abram o microfone e vamos tentar aqui ver juntos como é que seria distribuído as tarefas aqui. Ao fazermos isso, nós estamos, na verdade, a utilizar a matriz RACE. Eu já coloquei no cronograma para vocês verem que, afinal, não é difícil a matriz RACE na hora de vocês executarem. Então, vamos lá ver. Criação da comissão de organização, diretor-geral. Selecionar membros do comitê científico, diretor-geral. Estamos a pensar aqui numa universidade, ok? Criação de subcomissões, diretor-geral. Termo de referência. Vocês acham que o diretor-geral é quem deveria fazer o termo de referência, escrever o termo de referência? O que vocês acham? Já está criada a comissão e subcomissões. Quem deveria trabalhar no termo de referência? A comissão. Muito obrigado. Comissão. É comissão de organização ou todo mundo? Organização. Porque, no caso, Organização. algumas instituições fazem essa divisão. Tem a comissão de organização, que no fundo são os coordenadores, e depois tem as subcomissões. Que tipo de nomenclatura queremos usar? A comissão de organização, comissão de coordenação ou simplesmente comissão? Porque reparem, a hora da distribuição da responsabilidade é preciso termos muito cuidado sobre quem vai fazer o quê. Porque se nós escrevemos apenas comissão, a comissão é muito grande. A comissão vai ter subcomissão de protocolo, subcomissão de área científica, subcomissão de logística. Então, quem vai lidar com isso? Se nós deixarmos claro que é, por exemplo, a comissão, essa eu vou chamar de comissão de coordenação. Nas instituições, essa comissão seria provavelmente constituída pelos vice-diretores e um ou outro chefe de gabinete ou chefe de departamento. Então, nós já sabemos que, ao olharmos para essa comissão, são 3 nomes que estão ali, são esses 3 que devem ser cobrados. Definição da forma de inscrição. Quem define isso? Como vai ser a inscrição do nosso evento? Quem vai definir isso? Comissão de organização, comissão de coordenação. A comissão de organização vai ser a geral, ok? Uma subcomissão específica, por exemplo, secretariado. O que acham? Secretariado, sim. Então, o secretariado vai ter que nos dizer como é que as pessoas vão fazer para se inscrever. Identidade visual do evento. Estamos a falar de quê? Flyers, os banners, essas coisas necessárias para a divulgação do evento. Quem seria responsável? Comissão de comunicação e imagem. Ok, comissão de comunicação e imagem. Eu acho que vocês estão a ser muito injustos com a doutora Ruth. Doutora, alguém tem que falar. Estou a salvar a pele dos colegas, é só isso. Criação e gestão do site institucional, também comissão de imagem, ou criamos um outro grupo responsável? Eu gostaria Pode ser a mesma comissão. A mesma comissão, sim. Perfeito, muito obrigado. Então, produção de folders, impressão de folders, também podem ser a mesma comissão. Sim. Sim, pode. Está incluído. Pronto, perfeito. Continuando, então depois temos planejar e realizar eventos de divulgação do Congresso nas respectivas ou nas diversas instituições, né? Em vez de respectivas, não pode diversas. Então, reparem, temos aqui essa 10ª ação, planejar e realizar eventos de divulgação do Congresso em diversas instituições. Que comissão vocês acham que poderia fazer isso? As ações de divulgação do evento, quem poderia fazer isso? Pode ser a comissão de imagem também? Em coordenação com o secretariado. Ok.
e secretariado. Então, eu não vou continuar, porque vocês viram que são 34 ações. Então, senão vai ficar muito cansativo também, claro. Mas é para vocês entenderem, para que todos consigamos entender a mecânica, vamos assim dizer, da organização do cronograma. Então, todas aquelas coisas que eu vos apresentei de ferramentas, elas depois se convergem para o cronograma de atividade. Elas são, na verdade, elas aparecem materializadas aqui no cronograma de atividades. Então, e esse cronograma, o bom é que ele seja o mais específico possível para justamente permitir que ninguém se perca. Então, quando nós temos um cronograma assim, bem elaborado, o que é que vai acontecer? Nós só precisamos, sempre que temos dúvidas sobre a ação que temos que fazer a seguir, para que a nossa ação de comunicação aconteça, damos uma espreitadela no cronograma. Então, é para isso que serve o cronograma. Então, vou voltar outra vez para o slide principal, para partilhar aqui. Eu gostaria que vocês agora colocassem alguma questão, por favor. Alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vejo aqui que o Pedro diz que abril é aniversário da Eucância. Eucância, se estiver aqui na sala, parabéns já agora. Parabéns antecipados. Alguém quer se manifestar? Eu posso voltar outra vez para o slide principal? Vou voltar outra vez para o slide principal. Então, como vocês repararam, eu vou aqui. A primeira ferramenta, a matriz 5W2H, vai ajudar-nos a formularmos as ideias iniciais para a ação de comunicação que nós queremos fazer. Foi isso que nós fizemos. Depois temos que pensar sobre os nossos recursos, tanto os recursos humanos quanto os recursos técnicos que vão ajudar-nos a realizar essa ação. Depois temos que pensar sobre que tarefas serão distribuídas, como essas tarefas serão distribuídas e não podemos nos esquecer de, no final, realizarmos a avaliação. A matriz RAS, ela vai aparecer, na verdade, materializada no cronograma, então vocês não precisam de usar essa matriz como está. Isso é para quem tem muita experiência e quer usar, né? Mas não precisam de usar, porque, na verdade, ao entrarmos para o cronograma, nós conseguimos colocar no cronograma todas aquelas coisas que são esperadas que apareçam na matriz RAS. E depois, o nosso cronograma tem que ter essas características. A tarefa tem que estar muito bem estabelecida. Então, nós já definimos que a ação de comunicação é um evento, mas precisamos dizer quantas tarefas nós precisamos de realizar e quais são os entregáveis, inclusive, de cada uma dessas tarefas, se quisermos. Quem é o responsável, que período e qual é a situação. Então, temos que acompanhar constantemente. O cronograma acaba por ser uma ferramenta de acompanhamento do gestor, que precisa de estar sempre a olhar no cronograma como é que a equipa está a avançar ou não. Já assim, praticamente já para finalizar, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, na verdade, duas coisas. A primeira delas diz respeito ao facto de que hoje, todo esse exercício de preparação de uma ação de comunicação, de um evento, pode ser feito utilizando algumas ferramentas como recurso de apoio. Então, vocês repararam que a vossa inscrição está a ser feita por uma plataforma. A plataforma que o Portal Pensador está a usar é o DOI. E ele é muito interessante porque ela já reduz um monte de tarefas que nós temos previstas no cronograma. Então, lembram-se que no cronograma nós temos, entre outras tarefas, a tarefa, eu vou voltar para lá para mostrar-vos essa parte que eu estou a falar. Então, vocês reparem que no cronograma nós temos, por exemplo, aquelas tarefas que dizem respeito à criação do site, por exemplo. Então, utilizando essa aqui, gestão, a criação do site, usando essa plataforma DOIT, por exemplo, vocês podem facilitar o trabalho de criação do site. Há outras plataformas que não vou mostrar aqui, porque também não dá tanto tempo para fazermos isso, que é, por exemplo, a identidade visual do evento. Todos os flyers foram criados também dentro de uma outra plataforma, que é a plataforma Canva. Os flyers, os folders que estamos a usar, a mesma coisa. Então, reparem que quando vocês fazem uma boa planificação da vossa ação de comunicação, não que não aconteçam, não vão ter erros ou problemas, mas a probabilidade de existirem problemas é muito menor. Nós reduzimos muito, vamos assim dizer, o sofrimento que nós poderemos ter na produção dessa minha ação de comunicação. Eu vou avançar daqui a bocadinho para mostrar-vos alguns exemplos de ações de comunicação concluídas. E é isso mesmo. Então, eu ia passar-vos a palavra. O Dr. Boma já, por favor, tenha a bondade, abra o microfone e fique à vontade. E já agora, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes que esteja cá. Tenha a bondade, doutor. Estamos. Pode falar, Dr. Boma, por favor. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Viva. Exato. Sim, não, na verdade é algo muito simples. Era só para saber, o professor apresentou duas plataformas. Sim. E são bastante interessantes. O que eu queria saber se são plataformas pagas ou geralmente estão disponíveis para a planificação dos eventos. Ok.
Elas são plataformas que elas são parcialmente gratuitas. O que é que isso significa? Grande parte dos serviços que elas oferecem não são pagos. Por exemplo, a inscrição não é paga. Se for uma inscrição em curso geral, ela normalmente não é paga. O que é que eles cobram? Eles cobram, o evento prevê, por exemplo, submissão de trabalhos. Se no nosso caso, por exemplo, vocês vão reparar que na plataforma nós temos diferentes cursos. Então, para conseguirmos abrir diferentes cursos, a plataforma precisa de ser paga. Então, se for apenas um curso, a plataforma não precisa de ser paga. Nós temos uma desvantagem. Como ela é uma plataforma estrangeira, não é angolana, ela está no Brasil e em Portugal, nós não conseguimos, de facto, o pagamento fica difícil, porque, inclusive, ela tem um sistema de cobrança em que a pessoa que faz a inscrição recebe uma fatura. E vocês vão reparar que vocês não estão a receber nenhuma fatura. Então, a pessoa recebe uma fatura e depois faz o pagamento por meio do código dessa fatura, que é um código de barras. Nós não temos esse sistema aqui em Angola, nós não temos interligação com o sistema bancário português nem com o sistema bancário brasileiro para fazer isso. Então, por esta razão, se uma instituição angolana quiser realizar o evento, não consegue fazer os pagamentos diretamente na plataforma, mas pode fazer pagamento de outras formas, aí tem que entrar em contato. Mas a maior parte das coisas que precisam, que são necessárias para a preparação e organização do evento, que é a criação do site, a divulgação, a inscrição, a lista de inscritos, o controle da lista de inscritos, a possibilidade de retirar os e-mails para enviar e-mails para as pessoas, isso tudo é gratuito. Não sei se isso respondeu à sua preocupação. Não, foi claro, foi claro. Então, ali nós colocamos apenas duas, mas elas não são apenas essas. Existem centenas de plataformas de gestão de eventos de comunicação científica. Existem muitas. Mais alguma preocupação? Aproveitem. Estou a dar esse tempo para vocês colocarem as preocupações, para depois, então, poder mostrar-vos um pouco mais alguns exemplos de um evento como exemplo de uma ação de comunicação científica. Eu sei que é muito difícil, às vezes, abrir o microfone e falar, então podem colocar as vossas preocupações aqui no chat, e eu até agradeceria muito que vocês fizessem esse revezamento comigo, porque a minha voz está quase a acabar. Hoje a minha voz está uma espécie de energia pré-paga, né? E eu estou a sentir que a minha energia está quase no fim, porque a voz está cada vez mais afônica. Então seria muito interessante que vocês também pudessem participar, que pudessem falar, que pudessem se manifestar. Eu gostaria muito de vos ouvir. Bom, enquanto se preparam para isso, já que não se manifestam, então eu quero mostrar-vos 2 exemplos dessas ações de comunicação. Um é a Conferência Internacional de Extensão Universitária, que é aquela que acontece a cada 2 anos aqui na Escola Superior Pedagógica do Benco. Eu vou olhar a tela já, um segundo. Perfeito. Então, agora eu vou partilhar convosco a tela para que vocês consigam ver e vou mostrar-vos alguns dos elementos. Então, o que é interessante quando se trata de pensar nessas ações de comunicação científica é ver o resultado final. Então, esse aqui é o resultado. Este aqui é o site, vamos assim dizer, que é uma ação, que é resultado da ação de comunicação que a Escola Superior Pedagógica fez no ano passado, que resultou nessa 3ª Conferência de Extensão Universitária. Nós usamos o DOIT como plataforma para fazer a divulgação do evento, a inscrição do evento. Vocês veem aqui que tem as informações sobre todas as pessoas que participaram, que estiveram conosco, os palestrantes, a programação, etc. Então, aqui nós vemos, pelo menu, nós podemos chegar à programação, pelo menu nós podemos chegar à inscrição, que nesse momento, claro, está fechada, porque já foi o ano passado. Aqui, para quem queria submeter trabalhos por aqui, conseguia fazer a submissão de trabalhos. E aqui, do outro lado, só um minutinho. Okay. E aqui, do outro lado, nós conseguíamos ter acesso. Aqui é o lugar. E aqui, nós chegamos à organização. Aquilo que eu vos estava a dizer, nós usamos dessa forma aqui, coordenação, e aqui estão as pessoas que fazem parte da coordenação, comissão de organização e depois outras subcomissões, comissão científica, subcomissão de logística, subcomissão de protocolo, subcomissão de tecnologias. Para chegarmos a ter este espaço aqui, nós tivemos que passar, porque senão não teríamos chegado até ali, tivemos que passar pelo cronograma. Então, tivemos que elaborar um cronograma que estabelecia cada uma das ações que seriam realizadas e que depois permitiria que chegássemos até ali onde chegamos, que é o evento. Eu podia, inclusive, mostrar-vos também a publicação, por exemplo, das atas, que, inclusive, já temos disponíveis a publicação das atas online. Esse é o primeiro exemplo que eu queria partilhar convosco. Então, conferência de extensão. O outro exemplo é um evento que aconteceu este ano, não sei se vocês ouviram falar desse evento, que é a Conferência de Acesso Aberto. Essa Conferência de Acesso Aberto é, na verdade, uma conferência internacional que é realizada pelos países de língua portuguesa. Todos os países de língua portuguesa, e a conferência anual, e este ano teve a sua sede em Moçambique. Então, como vocês veem também, o que nós vemos sempre que abrimos um site de um evento científico, a única coisa que nós estamos a ver é o resultado daquele trabalho de planificação que eu fui vos mostrando. Então, o evento chega até aqui, nesse caso específico desse evento
da ciência aberta chega até aqui porque passou, né, obrigatoriamente por aqui, pelo cronograma de atividades. Ou, se nós quisermos, porque passou por essa cadeia aqui que nós vos mostramos. Então, por exemplo, no início precisaram de discutir o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer uma conferência, um seminário? Vamos fazer uma conferência, ok, perfeito. Quais são as características dessa conferência? Como é que essa conferência vai ser organizada? Quais são as ações que precisamos de levar a cabo para fazer com que a conferência chegue a seu termo? Este é um outro exemplo interessante. Nós poderíamos ter optado, e eu vou voltar outra vez para cá, nós poderíamos ter optado, por exemplo, hoje, por falar de uma outra ação. Eu vou falar, por exemplo, vou mostrar, por exemplo, a ação de produção de um livro, ou ação de produção de em vez de um livro, de um artigo científico. Por exemplo, numa ação de produção de um artigo científico, nós temos um fluxo editorial que se segue para que o artigo ou mesmo o livro sejam publicados. E tudo começa com o momento em que o autor, depois de ter realizado a sua investigação científica, escreve, produz o manuscrito. Depois, a partir dali, tem uma cadeia de ações. Essas ações não são iguais, elas não vão se desencadear da mesma forma que se desencadeiam as ações de comunicação, mas vocês podem usar a mesmíssima lógica. Primeiro, pegamos a matriz 5W2H. O que é que nós queremos? Não queremos mais uma conferência, mas queremos, por exemplo, um livro científico. Queremos um livro científico. Por que que nós queremos um livro científico? Não sei se alguém quer arriscar. Por que que vocês quereriam escrever um livro para divulgar a vossa pesquisa? Nada? Eu vou pôr aqui, garantia de perenidade. Será que estão mesmo aí do outro lado da sala ou caiu a ligação? Não, estamos. Estamos sim. Então, eu posso decidir escrever um livro pela... A garantia de perenidade é a ideia de que eu escrevo, o livro fica mesmo quando eu morrer. Como é que esse livro vai ser? Hoje em dia nós podemos ter livro físico e também podemos ter livro digital. Aliás, o livro digital é muito mais barato, PDF, e-book. Então nós podemos ter dois tipos de livro em dois. Para quem esses livros? Docentes e estudantes universitários, por exemplo, já que é mesmo um livro científico, ok? Quando eu quero que esse livro aconteça, bom, como é um livro, eu vou pôr um período maior, eu vou pôr um ano em vez de pôr mês. Eu vou pôr 2020, quero que esse livro seja publicado em 2020. Onde? Que lá vocês reclamaram que tem que ser em Luanda. Como Luanda tem muitas editoras, vamos pôr Luanda. Quanto vai me custar? Hoje em dia o preço do livro tem baixado muito porque o número de gráficas também é muito grande. Com uns 600 mil, quando a pessoa imprime um livro, não de muito boa qualidade, mas imprime um livro. Se quiser um livro de muito boa qualidade, com pelo menos 1.600.000, consegue imprimir pelo menos aí de 500 a 1.000 exemplares. Definir qual é a ação de comunicação que eu quero fazer, aí eu vou então passar para a fase das planificações. Bom, quais são os recursos humanos que eu tenho disponíveis e quais são os recursos técnicos? Bom, por livro, se eu quiser produzir eu mesmo, aí eu tenho que avaliar isso. Se não quero ser eu a produzir, vou mandar para uma editora, isso não faz diferença. Quem vai ter que pensar sobre isso é a editora, ok? Então, mas eu ainda assim preciso de um cronograma. Porque eu preciso de dizer quais são as ações que eu vou fazer. Por exemplo, preparação do manuscrito. Depois, por exemplo, outra ação, revisão linguística. Por exemplo, revisão linguística. Outra ação, feitura da capa, ou confeição da capa, né? Feitura da capa, por exemplo. Outra ação, diagramação. Enfim, eu posso colocar um monte de outras ações dependendo das minhas próprias necessidades e de se eu vou trabalhar com uma editora ou se eu vou trabalhar sozinho. Então, eu também preciso de estabelecer esse conjunto de elementos para que eu consiga ter uma maior, vamos assim dizer, organização do processo que eu vou fazer. E eu vou colocar as datas. É claro que quando eu estiver a fazer isso, preparação do material. Bom, aí eu próprio, né, autor, eu vou pôr aqui. Aí eu já vou pôr o meu nome porque eu estou a falar de uma ação do livro. Estou a falar, eu, Felizardo, estar a preparar o meu próprio livro, ok? Revisão linguística. Bom, eu vou mandar esse livro para um amigo meu. Não sei se tem alguém aqui na sala que é da área de linguística. Bom, vou mandar, por exemplo, para a doutora Ruth, por exemplo. Doutora Ruth Teixeira. Já a parte da capa tem que ser alguém que trabalha um pouco com artes. Bom, vou mandar para o Sebastião, por exemplo. Já a parte da diagramação é alguém que lida com essa questão da diagramação, paginação, etc, etc. Vou mandar para o Nicodemos. Enfim, depois todas as outras ações. E vejam que cada uma dessas ações eu estabeleço uma data. O bom disso é que eu vou ter uma ideia muito clara de quando é que eu vou terminar essa ação de comunicação que eu vou fazer. Bom, e depois, claro, eu vou ter que ter as outras partes da ação que dizem respeito ao lançamento do livro, às viagens com o livro. Então, tudo isso é um processo de preparação da ação de comunicação. São 18h20, então temos mais 10 minutos para conversa. Eu passo-vos a palavra para ver se vocês
vocês querem colocar alguma preocupação, alguma pergunta. E depois também, claro, para que os colegas para que os colegas também façam as observações finais. A Neuza faça as observações finais. Então, passo a palavra para os colegas que estão conosco na sala. Tenham bondade, por favor. Se alguém quer se manifestar. Não tenho nada a dizer, doutor. Ok, obrigado. Então, Neuza, passo a palavra para a Neuza. Obrigada a todos e contamos com o pessoal novamente amanhã para o fim do curso de Divulgação Científica 2. Então, já estamos assim na expectativa. Assim, de forma bem pessoal, queremos agradecer ao colega Antônio Francisco, ao colega Arsénio, ao colega Boma, Milton, à colega Eucássia, à doutora Isabel Ruth, ao colega Joaquim Agostinho, colega Lando Pedro, colega Leonora Neto e o colega Sebastião Francisco. Contamos com todos amanhã e até lá. Muito obrigada. O portal agradece.